Olá, crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula de Ciências Sociais, a nossa aula de Ciências Sociais número 4, e a gente vai continuar falando sobre linguagens, tá? A gente fez algumas atividades, falamos um pouco sobre, fizemos algumas atividades na aula anterior, e agora a gente vai terminar essas atividades desse conteúdo nesta aula, tá bom? Então peguem o livro 3 para a gente continuar. Bom, abram na página 242, porque é daí que a gente vai continuar as nossas atividades 7 a 9 de Ciências Sociais. Linguagens na história, a gente já conversou sobre essa linguagem na história ao longo do tempo, né? Como ela se dá hoje em dia, a gente viu que existem dois tipos de linguagem. A gente viu que a linguagem serve para a gente se comunicar e a gente viu que tem dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. A verbal é aquilo que a gente verbaliza, seja falando ou escrevendo. Então, qualquer tipo de texto escrito ou falado é uma linguagem verbal. Conversas, né? O diálogo, cartas, bilhetes, textos literários são linguagens verbais. E as linguagens não verbais são os símbolos que ficam desenhados e espalhados por todo o mundo, são também as nossas expressões, os nossos gestos, que querem dizer alguma coisa, querem comunicar alguma coisa, mas não são escritos, não usam as palavras, nem para escrever, nem para falar. Esculturas de arte, né, pinturas, tudo isso é linguagem não verbal. As histórias em quadrinhos, nós vamos falar agora sobre as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas trazem esses dois tipos de linguagem. Existe a verbal e a não verbal. Tá? A verbal é o que está escrito nos balõezinhos e a não verbal são tanto as imagens que a gente vê e quanto os tipos de balões. Por exemplo, para expressar uma fala, nós usamos um balão como esse, certo? E para utilizar, para representar o pensamento, o balãozinho já é esse. Então, quando a gente olha esse tipo de balão, a gente já sabe o que aquele personagem está pensando. Quando a gente vê esse tipo de balão, a gente sabe que o personagem está falando ou vai falar. Entre outros tipos de balões que existem, esses são os principais. Por que eu estou mostrando? Porque isso é na página 242. Na página 243, uma atividade que vocês vão ter que fazer depois, sozinhos, com a família de vocês ou sozinhos em casa, é a escrita, uma criação de uma história em quadrinhos utilizando pelo menos esses dois balões. Você pode usar outros tipos de balões? Pode. Tem aquele balão que ela é todo cheio de pontas assim, aquele balão que de repente representa um grito, alguém gritando, a gente sabe que a pessoa está gritando, ou um susto, né, um grito de susto, ou um barulho alto também, né, acontece esse tipo de balão. Então, existem outros balões. Você pode utilizar? Pode, mas esses tem que utilizar, tá bom? No final, vocês vão ver que eu anotei lá na nossa última pranchinha, tá? A última prancha, o último slide tem a anotação da página dessa atividade. Então, agora passando para 244, a gente vai para os exercícios propostos. Então, a gente vai começar na 244, pega o lápis, a borracha e vamos lá. Observe o símbolo da imagem que é atualmente encontrado em diversos lugares e situações. Esse símbolo aqui. Ok? Primeira pergunta da página do número 7. Explique o significado desse símbolo. Ou seja, o que significa aquele símbolo? Significa, geralmente ele é usado, para carro? Não, é para os ciclistas, né? Os pilotos de bicicleta aí. E são utilizados significa o quê? Se tiver a luzinha vermelha acesa, é para o ciclista parar. Se tiver a luzinha verde acesa, é para o ciclista passar, ele pode prosseguir, tá? Então, vocês podem responder do jeito de vocês. A tia Georgia botou assim. Esta é uma sinalização para os ciclistas. Quando a luz vermelha, a cor vermelha estiver acesa, o ciclista deverá parar. E quando a luz da cor verde acender, o ciclista poderá passar.
Segunda pergunta, qual a importância desse símbolo? Ele é importante por quê? Porque organiza o trânsito, evitando, né, os acidentes, ou trazendo segurança para esses ciclistas, para os pedestres, né, porque podem atravessar pelo caminho dos ciclistas, e também em relação aos transportes mesmo. Então, a tia Georgia botou desta forma, cada um escreve do seu jeito. A sinalização ajuda a organizar o trânsito, garantindo a segurança dos ciclistas, pedestres e os próprios veículos. Em quais situações você imagina que seja possível encontrá-lo? A gente encontra onde tem movimento, né, onde circulam bicicletas, ou ciclovias, ciclofaixas. Ó, é possível encontrá-los em locais que há trânsito de bicicleta, como ciclovias, ciclofaixas e em parques. Ok? Escrevam aí no livro de vocês. Deem um pause se precisar, tá bom? A gente vai pular 245, que também é para casa, e vamos para 246. Agora a gente vai olhar essas imagens aqui, que a gente vai responder em relação a essas imagens. Primeira pergunta. Olha, faça uma pesquisa sobre o significado do símbolo da reciclagem e escreva o resultado a seguir. Você pode pausar, ir lá pesquisar o que você encontra e escrever para poder comparar com o que a tia Georgia trouxe para vocês, tá bom? Pode fazer dessa forma. Ou pode acompanhar aqui. Olha só. O símbolo ele é formado por 3 setas no sentido horário, ok? Que significam o ciclo do material. A primeira seta representa a indústria, a segunda, o consumidor, e a terceira, a reciclagem. Então, a primeira seta, a gente saiu da indústria aquele produto. A segunda seta, o consumidor comprou e consumiu. E a terceira seta representa que ele precisa ir para a reciclagem, ele é reciclável. Ele pode ter algumas variações, como no caso dos plásticos. Cada tipo de plástico tem um número dentro do símbolo, como 1 para garrafas PET e o 3 para PVC. E o 6 para copos plásticos. Então, esse símbolo, quando se trata de plástico, cada um tem o seu número. Até porque vocês já devem ter pesquisado sobre os plásticos e sabem dizer por que isso acontece. Deve ser o tipo de plástico, né, que é diferente. Então, vamos lá. Letra B. Qual o significado das cores verde, azul, vermelha e amarela nos coletores recicláveis? Quem sabe? Vamos lá? O verde é para vidro, o azul para papel, o vermelho para o plástico e o amarelo para o metal. Tá? Existem outras cores, só que a gente aqui na questão só está pedindo as 4 cores que são as principais. Tá bom? Agora a gente vai para a página 247. Observar esses símbolos que estão aqui. Será que é fácil da gente descobrir o que representa cada um? Isso aqui é buzina, que não pode buzinar, né? Ou fazer barulho, alto-falante, enfim. Aqui não pode música, radinho. Aqui não pode filmar, geralmente isso aqui tem em teatro. Aqui não pode celular, também tem em teatro. Tem nas escolas, tem nos cinemas também, tá? Isso aqui também tem teatro, que não pode tirar foto, né? Fotografar. Enfim, primeira pergunta dessa questão número 10. Qual alternativa representa o tipo de linguagem dos símbolos anteriores? Eles são verbais? Os símbolos representam um tipo de linguagem escrita? É um tipo de linguagem escultura? Pintura ou não verbal? Muito simples, né? Esse é fácil demais. A resposta é não verbal, letra E. E a última questão. Pinte de verde os materiais relativos à linguagem verbal e de azul os relacionados à linguagem não verbal. Então, vamos lá, de verde primeiro. Vou pegar o meu verde, hein? Verde. Verde relacionado à linguagem verbal, que a gente usa
as palavras, tá? Tanto para escrever quanto para falar. Jornal, linguagem verbal. Placa de trânsito, não verbal. Símbolo da reciclagem, não verbal. Mensagem de texto, verbal. Obra de arte, não tem escrito, então é não verbal. Conversa, verbal, usa as palavras. E mímica, não verbal. Então, 3 são verbais e o restante a gente vai marcar de azul, pintar no caso, né? Eu vou marcar, vocês pintem aí na casa de vocês, tá? De azul é todo o restante. Porque são símbolos, são linguagens, são tipos de comunicação que a gente não usa as palavras. E não, ainda falta a página 248. Então, vamos lá. Observe essa imagem, a imagem a seguir. Ok? Primeira questão. O menino e a menina estão se comunicando por linguagem verbal ou não verbal. Ele está falando no ouvido dela, então a linguagem é verbal. Eles estão se comunicando pela linguagem verbal, pela fala. Letra B. Por que será que eles estão cochichando? Escreva uma história sobre o que você imagina que o menino contou para a menina. Inclua na sua história os tipos de linguagem que estão usando. Então, a resposta aí é pessoal. Esse vocês vão fazer sozinhos. O que será que o menino está falando no ouvido da menina? E eles estão usando a linguagem verbal. Tá bom? Então, agora vocês fiquem com as atividades que vocês vão fazer em casa, que são o Era Uma Vez, que é a história em quadrinhos que eu falei, que vocês vão precisar fazer, fica na página 243, e o Ative a Memória da 245, que são respostas pessoais, e na verdade você vai fazer um desenho, tá? De um caminho. Vai lá na 245 que você vai entender direitinho o que é para ser feito. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.